Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão hoje? Meus irmãos, eu estou dando continuidade ao estudo bíblico do Evangelho segundo Lucas. E este agora é o capítulo 16. Do versículo 1 ao 8 está escrito: E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isso que ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse: Que farei, pois, que meu senhor me tire a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. E eu sei o que hei de fazer para que, quando for desposado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores de seu senhor, disse-se seu primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua obrigação e aceitando-te já, escreve 50. E disse depois ao outro: E tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: Toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Até aqui. Após o Senhor Jesus ele ter contado aos seus discípulos a parábola, não somente aos seus discípulos, mas também aos fariseus, a parábola do filho pródigo, o Senhor contou outra parábola, que também tem uma certa relação com a administração de bens. Né? No começo deste capítulo, o Senhor Jesus, isso aqui não acho que é uma certa uma parábola. Nessa história, o Senhor ele contou que havia um certo homem rico que os bens dele estavam desaparecendo. No, no, e o culpado disso era o mordomo dele. E aquele mordomo ele foi acusado diante de seu senhor de estar fazendo os bens dele desaparecerem. Quando o senhor ouviu isso, ele chamou o seu mordomo e disse para ele dar conta da sua mordomia, porque ele seria demitido, porque ele estava sendo infiel. O mordomo, ele vendo que ele estava numa situação complicada, ele estava falando consigo mesmo o que ele ia fazer para sobreviver. Visto que ele não poderia mais ser mordomo daquele homem. Ele pensou e ele não poderia ser um agricultor porque ele não tinha força suficiente para cavar a terra. E também ele não queria ficar mendigando e ter que viver de esmolas. Então ele teve uma ideia do que fazer. Enquanto ele ainda era mordomo de seu senhor, ele ainda podia agir em seu nome. Ele chamou os devedores de seu senhor. Eles perguntou quanto eles deviam. Então ele diminuiu a dívida deles. E por que ele fez isso? Ele fez isso só para fazer agradá-los e para quando ele fosse demitido, fazer aqueles devedores desejarem a ele e o contratarem para serem o seu mordomo. Após ele ter feito isso, o senhor daquele mordomo o elogiou. Não elogiou pelo seu ato de injustiça, de ter diminuído a dívida deles sem a permissão do seu senhor. Ele elogiou porque aquele mordomo ele foi prudente. Ele estava em uma situação difícil, mas ele pensou no que fazer. Ele tomou uma atitude prudente e inteligente, embora era má. E o Senhor declara que os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. O Senhor está querendo dizer que os que são do mundo são mais prudentes do que os crentes. O propósito dessa parábola era ensinar aos seus discípulos a serem imprudentes. Um erro, vou dizer, uma falha que um crente pode cometer, por exemplo, ser menos do que alguém que é do mundo. Há pessoas que são, por exemplo, eu já ouvi do Antônio Júnior que há pessoas que são ateias, mas são mais fiéis do que os crentes. Se neste mundo há pessoas que são prudentes, nós que somos crentes, não podemos ser menos do que eles.
O que é prudência? A palavra prudência significa previsão. Prudência é prever o que acontecerá. É pensar no que acontecerá antes de acontecer. Essa é uma virtude importante, pois ela nos leva a tomarmos decisões sábias e inteligentes e corretas. Por exemplo, se uma pessoa ela não quiser receber a Cristo, mas se ela for prudente, ela vai pensar: o que acontecerá comigo se eu não recebê-lo? E se essa pessoa ela for prudente, também sincera consigo mesma, ela perceberá que ela sofrerá muito mal nesta vida e também na eternidade. Mas se ela receber, ela saberá que ela será transformada, terá uma nova vida e ela estará no céu quando partir. Este é um exemplo. Está escrito em Provérbios que o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. O prudente, ele prevê o prejuízo, e por isso ele toma uma atitude para se proteger disto. Mas o simples, que nesse contexto não é uma pessoa singela, mas uma pessoa imprudente, ela não prevê as consequências de um ato. E com isso ela vai e ela paga o preço que ela poderia ter evitado se ela tivesse pensado. Como nós podemos ser prudentes? A resposta está na Bíblia, está escrito em Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Para uma pessoa ela ser prudente, ela precisa conhecer a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus ele é chamado no livro de Isaías de o Santo de Deus. Ele é chamado de o Santo de Israel. E o Senhor Jesus ele é chamado no Evangelho segundo Marcos de o Santo de Deus. É importante que uma pessoa conhecer a ambos para ela ser prudente. Por quê? Por alguns motivos. Um deles é porque o Senhor, ele é onisciente e verdadeiro. Ele sempre diz a verdade. E ele sabe tudo o que acontecerá. Ele conhece todas as consequências, todas as possibilidades. Ele conhece todo o futuro. Se você quiser ter uma ideia firme do que realmente pode acontecer ao você tomar uma decisão ou não, leia a Bíblia Sagrada e veja o que ela diz, o que acontecerá se você fizer essa coisa má ou essa coisa boa que você pensou em fazer. E um outro motivo também é porque o Senhor, ele é justo. Se nós fizermos o mal, o Senhor, ele nos disciplinará. Não, e não por vingança, mas sim porque ele nos ama e nos quer bem. Pense, se eu fizer isto, o Senhor, ele me repreenderá ou não? Não. Se ele te repreenderá, então não faça. Você pode evitar ser disciplinado sem necessidade. Agora, se o que você quer fazer não fará você ser disciplinado, então você pode fazer. Se isso também estiver de acordo com a vontade do Senhor, ou se for conveniente. O Senhor Jesus, ele esteve ensinando essa parábola. Agora eu acredito que é uma parábola. Ele esteve ensinando nela que não apenas os discípulos a serem prudentes, mas também a serem fiéis. Nos versículos diante está escrito, versículo 9 em diante. E eu vos digo, fazei para vós amigos as riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Até aqui por enquanto. No versículo 9, o Senhor diz para nós fazermos amizade com aqueles que são amigos das riquezas da injustiça. Fazer amizade com aqueles que são amigos das coisas deste mundo. Por quê? Para que quando nos faltar algo, os tais eles possam ser usados por Deus para suprir as nossas necessidades. Às vezes o Senhor ele usa pessoas do mundo para falar conosco e nos abençoar.
Houve uma vez em que eu estava pedindo uma confirmação ao Senhor de uma certa coisa importante. E ele usou um ateu para me confirmar, acho que 2 ou 3 vezes. Eu estava lá na escola, orando em meu pensamento, pedindo uma confirmação ao Senhor. E um ateu que estava assistindo no jogo, ele parou, ele olhou para mim e ele fez um sinal assim para mim. Um. E outra vez eu estava na fila para comer e eu estava pedindo algumas coisas ao Senhor para ele me dar. Então aquele ateu, ele veio até mim e ele me cumprimentou apertando a minha mão. Isso era como que um sinal de como trato feito. Aquele homem estava fazendo aquilo para me cumprimentar, mas o Senhor estava usando ele e para me dar um sinal e me confirmar certas coisas. Não há limites para o poder de Deus. Um outro motivo também porque o Senhor diz para nós fazermos amizade com as pessoas que são deste mundo é para que elas possam se converter por nossa causa e serem salvas. E quando nós e elas partimos deste mundo, vamos para o céu, que elas possam nos receber em suas casas. Por exemplo, obrigado, meu irmão, por ter me levado a conhecer ao Senhor Jesus. Venha, entre em minha casa e comamos e bebamos juntos um com o outro. É importante saber que, como dizer, não é pecado fazer amizade com uma pessoa que é deste mundo. Mas isso aqui não é um argumento para você, por exemplo, namorar uma pessoa com a intenção de evangelizá-la. Isso são casos diferentes. Usando um exemplo do pastor Antônio, do Júnior, se uma pessoa ela namorar com alguém descrente para tentar convertê-la, é mais provável essa pessoa levar o crente para a cama do que essa pessoa se arrepender dos seus pecados e se converter. Não se põe em perigo, também não se põe em julgo desigual. O Senhor ele declara no versículo 10 que quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, e quem é justo no mínimo também é justo no muito. O que a pessoa ela for nas coisas pequenas, ela será nas coisas grandes. E um exemplo que dou é que quando uma pessoa ela vai fortalecer um músculo, ela não começa se levantando no pesos grandes, mas sim pesos pequenos. E conforme ela for fazendo, ela se fortalece, sim. E o músculo também pode aumentar. Nesse contexto aqui, se uma pessoa ela praticar fidelidade nas coisas pequenas, a fidelidade dela se fortalecerá e ela será fiel no muito. Se ela com pequenas palavras como eu vou ali e já volto, ou então eu vou fazer isso, ela poderá ser fiel em muitas coisas e também ela poderá ser fiel em grandes coisas, poder cumprir grandes promessas que não são fáceis de se cumprir. Mas se uma pessoa é injusta nas pequenas coisas, ou seja, se ela fica falando mal dos outros, ela está corrompendo a si mesma. E aumentando também, e aumentando a malícia que há nela. Todas as pessoas deste mundo têm uma certa malícia. Uns têm mais do que outros. Quanto mais uma pessoa fica pecando, mais ela aumenta a sua malícia. E ela se torna mais má. E ela pode recear menos, a cometer pecados maiores. Como uma pessoa ela pode diminuir a sua própria malícia? É se arrependendo dos seus pecados, se purificando no sangue do Senhor Jesus, obedecendo a Deus, andando em santidade e também afastando-se do mal. Busquem ter uma malícia semelhante de uma criança, que é bem pequena. No versículo 11, o Senhor declara que se nós não formos fiéis nas coisas injustas, que eu entendo que é, se não formos fiéis com as coisas deste mundo, quem nos confiará as coisas de Deus? Se não formos fiéis com as coisas deste mundo e com as pessoas que pertencem a este mundo, quem nos confiará, por exemplo, um ministério? Ou então,
quem nos confiará os nossos irmãos e irmãs? Ou então, como o Senhor ele confiará as suas coisas celestiais e eternas a alguém que não é fiel ao que pertence a essa terra? E no versículo 12: e se a pessoa não for fiel com as coisas dos outros, quem lhe dará o que é dela? Usando o contexto dessa parábola, aquele mordomo, ele não era fiel para com os bens do seu senhor. Antes, ele os gastava. E por isso, aquele senhor ele não deu ao seu servo o que era dele. Por exemplo, o seu salário. Porque como aquele servo foi infiel, o salário que era para aquele servo, o senhor guardou para si também, para repor aos seus bens, que foram, não, dizer, que foram gastos sem o seu conhecimento. E no versículo em diante, o Senhor declara que ninguém pode servir a dois senhores. O motivo disso é porque se uma pessoa servir a dois chefes diferentes, ela odiará um e o desprezará, e amará o outro e se aproximará dele. E portanto, uma pessoa não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o demônio da avareza. Uma pessoa ela não pode servir ao Senhor e ao demônio da avareza. Ela tem que escolher um. Quem será o Senhor dela? De quem ela será servo? Bom, uma coisa que precisa saber é que, embora o dinheiro ele possa suprir algumas necessidades e te dar alguma das coisas que você quer, o dinheiro ele não pode suprir todas as suas necessidades. Ele não pode dar tudo o que você quer. O dinheiro ele não pode te dar a salvação, não pode te dar o perdão dos seus pecados. O dinheiro ele não te dá o dom do Espírito Santo. Ele não te dá a vida eterna. Ele nem mesmo prolonga os seus dias de vida nessa terra. O dinheiro ele não pode te dar o amor. Ele não pode te dar amizades verdadeiras. Ele não te dá paz, alegria, saúde. Portanto, eu lhe digo que ame a Deus e não ao dinheiro. Se aproxime do Senhor. E não fique se dedicando, por exemplo, a ganhar muito dinheiro, a ser rico, ou coisa assim. Se o Senhor quiser que você seja rico, Ele te dará riqueza. Mas se Ele não quiser te dar riqueza, fique satisfeito com o que já tem. Você não precisa ter muito dinheiro para ser feliz e viver plenamente. O que você precisa para isso é do Senhor. E se você, por exemplo, se você que está me assistindo é uma pessoa avarenta, ou seja, uma pessoa que ama o dinheiro, uma pessoa que fica se dedicando a isso, busca muito a isso, eu lhe digo, se arrependa da sua avareza, ore a Deus, peça perdão por isso, e busque mudar suas atitudes. Ame a Deus, ame a sua família, dedique-se a eles, e não mais fique buscando incessantemente ganhar dinheiro. A sua vida será melhor assim. No versículo 14 ao 18 está escrito: E os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E diz-lhes: Vós sois o que vós justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Os fariseus eles eram avarentos, e quando eles estavam ouvindo aquelas palavras do Senhor Jesus sobre dinheiro, eles estavam zombando dele. Porque eles não estavam dispostos a renunciar o seu amor pelo dinheiro. E também porque eles se consideravam justos, eles se consideravam bons. O Senhor declara que eles são o que eles justificam ser diante dos homens. Isso está querendo dizer, vocês são o que vocês dizem diante dos homens.
Mas Deus, ele conhece os corações deles. O Senhor, ele sabe a verdade de que há no íntimo de cada um. Perante entre os homens, aqueles fariseus, eles eram homens grandes. Mas diante de Deus, aqueles homens eram abomináveis. A abominação é nojo. O Senhor, ele sentia nojo dos fariseus. Por causa das maldades que eles ficavam cometendo. E ainda se consideravam santos e justos. Sendo que eles não eram isto. No versículo 16, o Senhor declara que a lei de Moisés e os profetas e as profecias do Antigo Testamento, elas duraram até João. E desde então, o reino de Deus estava sendo anunciado e todo homem emprega forças para entrar nele. A lei de Moisés durou até a vinda de João Batista. E depois disso, os cristãos, eles não têm obrigação de cumprirem as leis de Moisés. Por quê? As leis de Moisés são as leis da antiga aliança. As leis que nós devemos guardar agora não são a lei de Moisés, mas a lei de Cristo. Isto é, os mandamentos do Senhor Jesus. E um dos principais deles são: amar, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Que nós amemos aos nossos irmãos a nós, assim como o Mestre nos amou. E que nós amemos nossos irmãos e eles a nós. Com o nosso próprio amor. Uma curiosidade é que foi Deus que escolheu o nome de João, o Batista. O nome dele significa graça de eu sou. A vinda de João Batista estava simbolizando que, desde o seu nascimento, estava começando o tempo da graça. O tempo em que as pessoas não seriam mais debaixo da escravidão da lei de Moisés. As pessoas já seriam debaixo da graça do seu Senhor. Isso quer dizer que, se alguém pecasse, ao invés dessa pessoa ser punida severamente por causa da justiça, essa pessoa, ela poderia ter uma nova chance, assim. Ela poderia receber misericórdia e perdão. E ao invés de ser punida com morte, porque é o que nós merecemos, ela receberia o favor que ela não merece receber, a vida. E também a presença de Deus consigo. O Senhor declara que todo homem emprega força para entrar no reino dos céus. E por que isto? Precisamos ser fortes para entrar no reino dos céus. Não que a força é um requisito para entrar nele, mas sim porque precisamos ser fortes para sermos fiéis e para perseverarmos e para suportarmos as tribulações e vencermos o diabo, o mundo e a carne. Nós fizemos uma aliança com Cristo e devemos ser fiéis a essa aliança. Temos que fazer